Boa tarde, né? É, eu propus esse Meets porque eu vi que muita gente estava com algumas dificuldades, não estavam conseguindo fazer a atividade direitinho. E aí, então, eu propus para a professora Eliane, e ela achou legal a gente fazer essa ideia de entrar aqui no Meets, conversar um pouco, mostrar qual que é a proposta, até de repente, se for o caso, retomar um pouquinho do conteúdo na parte de tese, argumentação, tal, tal, tal. Então vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho minha tela. Então, meu microfone ele é muito baixo. Eu infelizmente não sei o que fazer com isso, mas ele é muito baixo. É assustador. Bom, vocês conseguem ver ali a tela da atividade? Ok. Então, vamos lá. Foi pro dia 30/5, atividade de pós-aula, redação e estruturas iniciais. Que essa aula a gente vai concluir agora no dia 6, porque tiveram ainda algumas coisinhas que a gente não conseguiu falar sobre. É, aqui. Neste pós-aula, treinaremos nossa escrita da tese e da argumentação. Caso precisem relembrar, tem nos slides o que são os dois tópicos, né? Na própria atividade, como o pessoal ainda estava meio perdido, eu coloquei quais eram os slides de cada assunto que estava sendo discutido. Como funciona a atividade? No primeiro momento, vocês irão desenvolver uma tese, somente uma, porque ela vai ser uma tese que vocês vão usar para todos os outros. Ai, desculpa. É, e após, vocês irão desenvolver um parágrafo de desenvolvimento sobre o tema que complementa a tese, para cada tipo de parágrafo que apresentei na aula. Se for necessário, podem fazer pesquisa sobre o tema para poderem ter argumentos. Pesquisem filósofos, teóricos, autores, críticos, etc., que podem corroborar com o que vocês irão escrever. Aqui eu deixei o prazo até terça-feira, mas eu vou ter que arrumar porque eu joguei esse prazo, se não me engano, para sexta-feira. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz? Coloca aqui o nosso e-mail, né? Próximo. Essa é uma proposta de redação normal, igual vocês vão encontrar no Enem. Então tem lá, proposta de redação, os efeitos da falta do autoconhecimento na era digital. Aí tem o texto normal que você vai encontrar na redação. Então, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo e argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema os efeitos da falta do autoconhecimento na era digital, apresentando proposta de intervenção que respeite direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Por enquanto, a nossa proposta não era fazer a proposta de intervenção. Era só a gente treinar um pouquinho é, os outros caminhos. Então, a gente entender como a gente faz a tese, como que a tese dá um pontapé para o desenvolvimento, como que eu faço o desenvolvimento, e aí a gente entendendo isso, fica muito mais fácil de fazer a proposta de intervenção, que eu vou aprofundar mais na aula do próximo sábado. Então vamos lá. Ó, texto 1. Aí você tem o texto 1, texto 2, que é uma charge, e o texto 3. Eu na próxima aula também vou explicar para que serve cada texto, para ficar mais fácil para vocês também produzirem uma redação. Então vem aqui, ó, sua redação. Faça sua redação no campo abaixo. Lembre-se que irá desenvolver uma tese para o tema e vários tipos de parágrafo para o desenvolvimento. Então, o que acontece? A gente vai fazer uma tese aqui sobre o tema proposto. Então, por exemplo, lembre-se de colocar um título. Então, o meu título, ele não pode ser o meu tema.
Então eu posso escrever título e colocar o meu título, ou escrever só título. Então, vamos supor, deixa eu pensar uma questão aqui. Os efeitos de autoconhecimento na era digital. É, manipulação através de vendas online. Esse é o meu título. Dou uma linha e começo. Deixa eu pensar. Quando. Não, não, quando não. Quando é ruim. Com, agora eu vou ter que lembrar como que é falado. Contemporaneamente. Deixa eu como escreve, que eu não lembro. Contemporaneamente, acessamos redes sociais todos os dias. Essas, que por sua vez, possuem diversos anúncios. Diversos anúncios. Pode acabar aqui, ponto. Reparem, isso é o que a gente falou na aula de tópico frasal. O que é o tópico frasal? Ele é o pontapé inicial e sobre o que eu irei dizer. Aí eu vou fazer desenvolvimento, né? Então vamos lá. Contemporaneamente, acessamos redes sociais todos os dias. Essas que, por sua vez, possuem diversos anúncios. É, eles são moldados e elaborados para incitar o consumidor a adquirir coisas que que não necessariamente é essencial. E, Gabriel, olha, eu fui fazer isso, acabei colocando todas as ideias de parágrafo e todas as ideias de parágrafo em todos. Tem problema? Como assim? Eu não entendi. Você quer abrir seu microfone e falar? Se tiver microfone, né? Não sei. Tipo, eu fui. Dá pra ouvir? Dá, pode falar. Tipo, eu fui fazer. Aí eu misturei todas as ideias de parágrafo em todos. Por exemplo, eu coloquei exemplificação também na enumeração e no. Entendeu? E vice-versa. Mas eu, tipo, eu abordei o tema, mas eu coloquei mais do que deveria, entendeu? Então, você até pode trabalhar os dois juntos, porque às vezes você acaba talando fazer uma evolução histórica e ainda faz uma contraposição, né? Isso é ótimo, na verdade, funcionar, né? Só tem que tomar cuidado para não misturar muitas ideias e você falar, 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 falar e acabar não falando de nada, tá? É só achar melhor uma forma de articular as ideias. Então não tem problema você misturar os tipos de parágrafo, mas só toma cuidado para não ficar muita coisa junto. Às vezes quebra isso em dois parágrafos, no caso da redação normal, né? Não na atividade. Quebra em dois parágrafos o que você for escrever. Vamos lá. Eles são moldados e elaborados para incitar o consumidor a adquirir coisas que não necessariamente é essencial. E pegam nosso. Não, pegam com o não. Pegam nossos dados. Não, pegam é muito fraco. E coletam informações para saber o que propor para cada consumidor. Esse é o meu desenvolvimento do parágrafo. Então percebe,
Aqui eu tive uma delimitação do tema. Não sei se vocês lembram que a gente falou sobre o tema, ele você tem que ir delimitando, delimitando, delimitando para ficar mais claro do que você está falando. Então, por exemplo, qual é o tema geral? Os efeitos da falta do autoconhecimento na era digital. Eu vou usar esses efeitos de falta de autoconhecimento como a manipulação. Então, a manipulação é a forma que eu vou usar restringindo o tema maior. Então, aqui, ó, eu vou fazer a minha conclusão que vai me deixar o caminho para o outro lado, né? O consumismo aumenta desta forma, pois não, é, não temos convicções sobre o que definitivamente queremos e precisamos. Desta forma, as empresas, ah, as empresas conseguem nos manipular ao ponto de consumirmos, de adquirirmos coisas que não refletem a nós mesmos. Aqui foi a minha conclusão e minha abertura para a próxima. Por quê? Se vocês analisarem isso aqui, essa charge, a Mafalda tá aqui, ó, vendo TV. Aí ela fala: use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Aí ela para e pensa: e o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então, eu estou usando esse texto para desenvolver a minha tese. Então, eu consegui, em três partes, né, três etapas, elaborar o meu parágrafo. Então, no final do dia, como que vai ficar esse parágrafo? Esse é meu título. Esse fica meu parágrafo. Então, contemporaneamente, acessamos redes sociais todos os dias. Essas que, por sua vez, possuem diversos anúncios. Eles são moldados e elaborados para incitar o consumidor a adquirir coisas que não necessariamente são essenciais. E coletam informações para saber o que propor para cada consumidor. O consumismo aumenta. Aí eu posso tirar esse pois porque eu já coloquei isso dessa forma. Então, o consumismo aumenta dessa forma e não temos convicções sobre o que definitivamente queremos e precisamos. Assim sendo, as empresas conseguem nos manipular ao ponto de adquirirmos coisas que não refletem a nós mesmos. Então, isso é a minha tese, né? Sobre o que eu estou falando? Eu estou falando que nós não temos um autoconhecimento ao ponto de consumirmos coisas que nós não queremos e que nós não precisamos na internet, né? Então, eu coloquei a primeira ideia sobre os anúncios, que é meu tópico frasal, porque eu estou falando sobre os anúncios. Aí eu desenvolvi sobre qual é a problemática dos anúncios e para abertura para discussão, que é o meu ponto crítico, eu estou falando que nós não sabemos quem nós somos, faz com que nós consumimos mais coisas ainda. Até aqui, tá tudo claro? Tipo, tá dando para entender o que é a tese? Tá mais tranquilo? Aí vamos lá. Aí vocês teriam que elaborar um parágrafo de é, exemplificação, um parágrafo de desenvolvimento para
essa tese que a gente fez, né? Então, como assim? Vamos lá. Exemplificação. Tá lá no nosso slide 25, no Classroom. Então, por exemplo, na estratégia de simplificação, você irá inserir e desenvolver um exemplo específico com o foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar sua ideia. Esse exemplo deve ser preferencialmente de conhecimento geral. É, então, o que eu posso colocar? Eu fui lá e falei então dessa falta de conhecimento que faz a gente consumir as coisas. Então, eu vou pôr aqui. É, como acontece no caso do consumismo infantil. As crianças não possuem uma personalidade definitiva. Então, ao verem outras ao verem outras crianças brincando com algo e consumindo, elas automaticamente terão o interesse em consumir também. O que eu gosto de fazer? Eu escrevo uma ideia geral e eu vou reformulando. Então, como acontece no caso do consumismo infantil, as crianças não possuem uma personalidade definitiva. Ponto. Tópico frasal. Desta forma, ao verem outras crianças brincando com algo e consumindo, elas automaticamente terão interesse em consumir também. Pois, como conceitua Freud, a criança tem um desenvolvimento egocentrista. O mundo deve ser dela e para ela. Então, ao ver. Não. Então, geralmente não usem então. Procurem palavras semelhantes, como assim sendo, dessa forma. Assim sendo, ela ver o outro consumindo. O outro. Não. Acho que pode terminar aqui. É, com este pensamento desde nova, ao amadurecer, irá se tornar uma pessoa superficial que deseja, superficial que não conhece a si mesma e torna-se suscetível. Não é assim que tem suscetível? Ah, tem mais. Torna-se suscetível ao consumismo exacerbado. Então percebem como, basicamente, eu sempre tenho que pensar no tópico frasal, no desenvolvimento e na conclusão. É sempre esse passo a passo. Eu fiz só esses dois para vocês entenderem como é a proposta, e depois vocês vão fazendo a mesma coisa em cada um deles, usando as estratégias. Ficou alguma dúvida, gente? Ou tá claras as coisas? Quanto à atividade, Ficou pelo menos. claro, ficou claro. Ok. Vocês têm mais alguma dúvida sobre a aula, sobre a atividade? Alguma coisa que não rolou, não bateu, não caiu a ficha? Gabriel, você quer fazer a atividade de novo? É isso? Se você quiser, eu excluo a que você fez e postou lá e considero a nova. Pode ser?
Ah, uma coisa que eu reparei na sua é cuidado com as marcas de personalidade. Como assim? Quando se fala podemos dizer, esse podemos dá a noção de que você que está falando, tá? Então procura não usar esse podemos, tá? E sempre que você for usar conectivo, Fechou. tem que ter uma vírgula depois. Então, no entanto, é, assim, é, essas coisas, é, ela tem que ter uma vírgula depois. Então, quando você escreve. Acho que é isso. Quando você escreve assim sendo, poder, no entanto, entre mentes, essas coisas, você tem que fazer uma vírgula depois, tá? É porque é questão de pontuação que eles descontam pontos. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, mas eu vou compartilhar minha tela. Calma aí. É isso aqui. Isso é uma tabela para correção dos textos, né? Então, o que acontece? Você tem que. Eu acho interessante vocês verem os pontos em que nós prestamos atenção na hora da correção. Então, por que que eu te falo da vírgula? Porque tem um ponto que é a pontuação, né? Letra maiúscula e minúscula, o uso da primeira pessoa, você não pode usar o eu, né? Você não pode usar gíria, não pode usar vulgarismo, coloquialismo, tá? Não pode usar abreviação. Mas eu acho que no mais é isso, gente. Vocês ainda ficaram com alguma dúvida? Então, aí no dia 6 vocês vão ter um outro pós-aula. Como vocês entraram aqui, eu vou dar um spoiler para vocês. Eu vou mostrar a atividade pós-aula de vocês. Mas aí vocês fiquem quietos, vocês não sabem de nada. Ahn, É só um spoiler, tá, gente? Ó, essa vai ser a atividade de vocês. É, a gente vai estudar na próxima aula os textos de base, né? Que são aqueles textos que fundamentam a, a sua redação. Qual que vai ser a proposta? Vocês vão escolher um tema de redação para ficar mais fácil para vocês, né? E vocês vão ter que montar os próprios textos base que vocês vão usar. Então, lembra que lá tem texto um, texto 2, texto 3? Vocês vão ter que montar o seu texto um, o seu texto 2, o seu texto 3 e elaborar uma redação alternativa argumentativa baseando-se nos textos base que vocês vão escolher. É isso.